Fala pessoal, estamos de volta aqui com nossas aulas de matemática, dando início ao nosso segundo bimestre. Agora é a vez da matemática, da gente começar lá na frente 1, da apostila 2. A vez agora é do módulo 20. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na aula passada eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa a respeito do uso de análise combinatória. Já a gente vai começar esse estudo de análise combinatória aí, só que como a gente vai precisar também de duas operações muito importantes nessa parte da álgebra, né, que é o fatorial e o número binomial, para fazer os cálculos envolvidos nos processos de análise combinatória, a gente vai precisar disso. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma aula já para poder fazer a apresentação desses dois fundamentos, né, que a gente vai precisar tanto no estudo da análise combinatória. Uma outra questão é que a frente 1 de vocês começa a partir do módulo 16, porém, igual eu faço todo ano, eu começo pelo módulo 20, para a gente já dar início logo a esses estudos de análise combinatória, que dentro da álgebra que vocês aprendem no segundo ano, podemos considerar que é a parte mais importante, né, a parte mais recorrente. Bom, fatorial de um número. Primeiro, assim, em termos de representação, como é muito novo para vocês, o fatorial de um número vai ser representado por uma exclamação, olha só. Aqui está escrito 0 fatorial, n fatorial, por exemplo, aqui é 1, 2, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. E o fatorial significa o seguinte: você vai pegar aquele número que tem que ser um número pertencente aos naturais, exceto zero, né, para você poder fazer continuações. Para multiplicação, você vai sempre multiplicar o número pelo seu antecessor até chegar no 1. Igual aqui, ó, por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o resultado, isso é o fatorial de 4. Né? Tem calculadoras científicas, opções de celular, que inclusive dá esses resultados de forma imediata. Né? Mas, enfim, o número n fatorial é o produto dos seus antecessores até chegar no 1. Ok? Dessa forma, 5 fatorial, por exemplo, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 1, como é um número que não faz diferença, né, o elemento neutro da multiplicação, se não quiser, você não precisa nem pôr. Mas 5 fatorial dá 120. Se fosse 6 fatorial, é 6, 5, 4, 3 vezes 2 vezes 1, aí dá 720 e assim por diante. Só que tem uma prática, que aí eu vou alertar vocês, nós vamos usar muito isso, para simplificar expressões onde você não precisa resolver o fatorial de numerador e denominador de uma fração, basta, escuta bem, você fazer o maior, chegar até o menor e parar. Porque quando você faz 6 vezes 5 vezes 4 e para e coloca um fatorial aqui, significa que o 4 poderia continuar como 4, 3, 2, 1. E, obviamente, o fatorial de 4 faz parte do fatorial de 6, porque são números que são consecutivos de certa forma, né? Terminando no 4 fatorial aqui, como está tudo multiplicando, você pode eliminar. O 4, 3, 2, 1 que apareceria em cima, apareceria embaixo também 4, 3, 2, 1. Só que você não precisa escrever, você escreve em forma de 4 fatorial. Simplificando ali vai dar 6 vezes 5, 30. Esse exemplo é muito bom, viu? Bom, outra operação importante que vocês vão precisar também é o número binomial. Número binomial esse que utiliza, inclusive, do nosso fatorial. Aí na tela vocês estão vendo alguns exemplos, né? Eu coloquei logo de cara assim, exemplos para poder explicar e depois eu generalizo para vocês aqui. Bom, o número binomial ele vai ser escrito assim. A leitura correta dele é binomial de 5 em 3. Aqui, por exemplo, é binomial de 7 em 4. Binomial de n em k, binomial de n em p. Onde o número de cima é chamado de ordem, e o número de baixo é chamado de classe, certo? Então aqui 5 é a ordem, 3 é a classe e por aí vai. Como é que faz para você resolver o binomial? Você vai fazer o fatorial do de cima e embaixo você vai repetir o de baixo e vai fazer uma subtração entre o de cima e o de baixo, entre a ordem e a classe. Repara aí em toda a tela que eu estou fazendo isso em todos. Por exemplo, fatorial de 7, 7 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo, que é a classe, 7 menos 4. De forma geral, seria isso, olha só. O número binomial n em k é o binomial
de ordem n e classe k, com n e k pertencente aos naturais. Quer dizer, a gente vai sempre trabalhar com número inteiro e não negativo aqui. De certa forma, n em k vai ser n fatorial dividido por k fatorial n menos k fatorial, se o n maior ou igual a k, e vai ser sempre zero se o n for menor ou igual a k. De forma geral, a definição do binomial é isso. Você precisa decorar essa relação. Olhando para os exemplos novamente, você vai ver que a gente vai sempre estar fazendo aquilo que eu dei dica anteriormente. Ó, fazer o maior, chegar até o menor e parar. Por exemplo, o 5 aqui, eu parei no 3 fatorial para poder cancelar. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Cancelando o 3 aqui, fatorial com 3 fatorial embaixo, 5 vezes 4 dá 20, por 2 dá 10. Toma cuidado, gente. Você só cancela fatorial com fatorial, tá bom? 7 fatorial aqui eu vou fazer chegar até o 4 fatorial e simplificar. O 3 vezes 2 vezes 1 aqui do 3 fatorial eu posso cancelar com 6, e 7 vezes 5 é 35. E aí a gente vai se acostumando a calcular o número binomial entre o valor que representa a ordem e o valor que representa a classe. Os binomiais complementares são aqueles que você pode igualar e levando em consideração duas situações. Se o número binomial se dois números binomiais forem iguais, desde que o n seja igual, duas coisas vão acontecer. As classes serão iguais, ou então a soma das classes tem que dar o número da ordem. Por exemplo, se eu falo que 7 em 3 é igual a 7 em 4, é verdade porque 3 mais 4 é igual a 7. Bom, tanto para fatorial nessa fase inicial quanto para número binomial, o negócio é praticar, então bora lá para ver o que interessa. O número 1 dos exercícios, pessoal, ele pede para a gente calcular 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Terceira vez que eu falo, hein? Vamos fazer o maior chegar até o menor e parar. O 10 é 10, 9, 8, 7, 6, até o 1, né? Mas eu posso parar no 8, colocar um fatorial, porque na parte de baixo aqui tem um 8 fatorial, e aí eu vou cancelar fazendo 10 vezes 9 só, dá 90, a resposta da letra D. Atenção do número 2, que aí a gente vai ter que colocar algumas coisas em evidência, mas fazer o maior chegar até o menor. 37 fatorial menos 36 fatorial, dividido por 35 fatorial. Obviamente, você não vai ter que resolver todos os fatoriais, né? O 37 eu vou fazer chegar a 35, o 36 eu também vou fazer chegar ao 35, olha só. 37, 36, parei no 35, coloquei um fatorial. O 36 multiplica pelo anterior, já chegou no 35, coloquei um fatorial. Vocês vão poder ver que todos os termos aqui têm o 35 fatorial, sendo que nos dois de cima eu vou colocar o 35 fatorial em evidência. 37, 36, 35 fatorial em evidência, sobra o 37 e 36. 36, 35 fatorial, coloquei em evidência, sobrou 36. Eu já posso cancelar aqui, ó. 35 fatorial em cima e embaixo já não existe mais. Daí, olha só para o que está em parêntese, que inclusive eu posso colocar o 36 em evidência também. Ó. Aí eu tiro do 37, fica sozinho, 36 por 36 dá 1, e aí 37 menos 1 dá 36. Né? 36 vezes 36 é 36 ao quadrado, que é o que está na letra B. Número 3, uma expressão muito normal de aparecer também, né, considerando a condição de existência do n, para a gente simplificar essa expressão aqui. Maior chegando até o menor, sempre. N mais 1 é o maior, n menos 1 é o menor. Então, vou fazer o n mais 1 chegar ao n menos 1. Como é que eu faço isso se eu não sei o valor do n? Eu repito, né, o maior deles e vou subtraindo 1 sempre. Vamos lá? O n mais 1 eu repeti. Se você subtrair 1, fica n. Se você subtrair 1 de novo, fica n menos 1. Já coloquei o fatorial porque ficou igual no de baixo aqui e já cortei. Aí o n mais 1 da parte de cima com o n mais 1 da parte de baixo já cortei. Sobrou só o n, a resposta, letra B. Um pouquinho de exercício aí dos números binomiais, presta bem atenção porque algumas generalizações vão aparecer aqui. E aí, por favor, tomem nota, faz alguma coisa aí para poder lembrar dela sempre. Primeiro, calcular o binomial de 8 em 5. O 8 é a ordem, o 5 é a classe. 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 8 menos 5 fatorial. Só que eu já coloquei a resposta aqui de uma vez. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o 8 chegar ao 5 para poder cortar.
A gente vai cortar o 8 e o 5 aí, ó. E o 3 fatorial vai ficar 3, 2, 1. Eu cortando o 5 com o 5 fatorial de baixo. O 6 com 3, 2, 1, sobra 8 vezes 7, 56. Agora presta bem atenção. É de propósito isso. O número 5 eu coloco o binomial de 8 em 3. E aí se eu for aplicar a fórmula, você vai ver que a parte do denominador aqui, ó, vai ficar só trocada a ordem em comparação ao número 4, só que como é multiplicação, a ordem não altera o produto. E aí eu posso concluir, se eu quiser até resolver, que a resposta vai ser exatamente a mesma, 56. Mas, ó, lembra que eu já avisei antes, que se o número de baixo aqui, ó, se eu somar os dois e der o de cima, que é igual, o resultado é o mesmo. Agora, algumas generalizações. Aplicando fórmula, o 9 em 0 é 9 fatorial dividido por 0 fatorial, 9 menos 0 fatorial. Só que aí 0 fatorial é 1, gente. Vamos lembrar disso. 0 fatorial é 1. O 1 fatorial também é 1. E aí o 9 fatorial eu posso simplificar, dá 1. Agora, generalizando, ó, sempre que o número binomial existir e o número da classe for 0, a resposta é 1. Sempre. Agora, outra coisa também. Se você fizer o 9 em 9, aplicando a fórmula, você também vai concluir que é 1. E aí a gente pode fazer outra generalização. Além dessa daqui, ó, que a classe, quando é 0, o número binomial é 1. Toda vez que ordem e classe forem iguais, o número binomial também é 1. Guarda isso, hein? Aplicando a fórmula do número binomial 9 em 1, eu vou fazer 9 fatorial dividido por 1 fatorial, 9 menos 1 fatorial, que dá 8, né? 1 fatorial é 1 mesmo, ele não vai fazer diferença. Eu vou chegar ao 9 até o 8 para cortar, dá 9. Podemos concluir também uma generalização. Sempre que tiver um número em 1, a resposta é o próprio número. N em 1 é N. Número 9, só para deixar alerta aí, né, que se o número da ordem é menor que o número da classe, o número binomial é 0. Pronto. Agora, olha o número 10, que é uma igualdade. Importantíssimo. Se dois números binomiais são iguais e o N é o mesmo, duas coisas vão acontecer. A classe aqui tem que ser igual, aí eu igualo. Ou então, a classe somada nos dois tem que dar o número da ordem. 2x menos 5 mais x igual a 13. Resolvendo as duas equações, achei 5 para uma, 6 para outra. O conjunto verdade dessa equação aí é 5 e 6. Valeu? Tá aí então o número binomial fatorial. Duas operações importantíssimas. Até mais.